Nós vamos começar orando. Amém? Curva sua cabeça. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te glorificar e bendizer o teu santo e poderoso nome. Obrigado por esse tempo, obrigado por este local. Nós pedimos a tua cobertura, a sua presença aqui conosco, Espírito Santo. Se derrama aqui, Deus, nós te pedimos. Deus, nós queremos te glorificar, porque o Senhor não escolhe lugares para o Senhor colocar os seus filhos. E a tua palavra diz que onde nós colocamos a planta dos nossos pés, ali o Senhor nos concede por herança. Então, nesse momento, Senhor, nesse horário que é nos dado para esse local, nós queremos consagrá-lo 100% a Ti, Deus, dizendo que o Senhor é o Senhor desse tempo e para que o Seu nome seja glorificado e exaltado. Usa-nos, Deus, como instrumentos do Senhor aqui para levar a Sua palavra de uma forma diferente, porque essa é a missão que o Senhor tem nos dado em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos lá. É aquele que fala às vezes, né? Pessoal, boa noite a todos. Vai, bem forte agora, né? Já que está todo mundo aqui, vamos fazer assim algo abençoado, né? Só aqueles que são abençoados de verdade. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olha aí, ó, né? Que lindo, parabéns, glória a Deus. Então, assim, só novamente apresentando em loco. Pensamentos do cristão consciente. Quero agradecer primeiramente a Deus por ter nos oportunizado essa circunstância de encontro, ao pastor Alvarez, sempre, né, desde o primeiro momento, estimulando, incentivando e me ensinando muito dessa vida cristã. Ao Pedro Pimentel, que hoje está aqui e vai compartilhar conosco muito da sua experiência. A Simone, que está sempre aqui, eu não poderia deixar de mencionar a nossa, mas aqui eu dou bem por egoísta, né? A minha pastora Cida. No primeiro dia ela já foi nomeada. Eu estava comentando lá atrás com ela que eu me sinto muito privilegiada. Hoje, diretamente cuidando de mim, eu tenho 2 pastores e 2 pastoras. Amém? E por que tudo isso? Porque nós vivemos num mundo assim, reflexo de outras opiniões, divergências. Quero deixar bem claro para aqueles que nos acompanham aqui, todos que estão aqui, mas também aqueles que vão acompanhar pela internet, que não pode ser diferente. Eu vou puxar um pouquinho para o meio jurídico e deixar bem claro que nós estamos no Estado laico. No Estado laico não há nenhuma religião oficial do nosso país. Mas o que há de se ter é o respeito. Então, assim, diferente das outras programações do canal do YouTube, do In Loco Novas Tendências de Direito, esse é específico para o cristão, ou seja, aquele que crê em Jesus Cristo. Então, assim, aquele que não entende da mesma forma, não precisa se sentir desprestigiado, mas nos respeite. Porque nós aprendemos a respeitar e nós respeitamos todas as opiniões diversas, e não poderia ser diferente. Mas nesse momento, aqui, nós estamos compartilhando os pensamentos do cristão consciente. Então, me sinto muito à vontade de aliar a minha área jurídica, porque eu sou advogada, professora e escritora, assim Deus me fez, né? E aqui nós podemos unir esses pensamentos, e digo para o Pedro Pimentel, nossa, como professora no meio universitário, quantas coisas que a gente tem para conversar. Eu andei assistindo até umas pregações, né, sobre o cristão dentro dos meios acadêmicos. Mas, primeiramente, então, vou passar a palavra para o nosso apoiador principal daqui, presente, porque o ausente é o pastor Bigardi, que ele não está aqui conosco presencialmente, mas foi o primeiro que apoiou a ideia, o pensamento, e hoje se tornou uma realidade. Então, glória a Deus pela vida do pastor Marcelo Bigardi, da pastora Viviane Bigardi também. E eu vou passar, então, para o pastor Alvarez, que aí, lembrando que ao final, quem tiver interesse, hoje a gente só vai limitar a 3 perguntas, porque nós gostamos de falar, né? Nós gostamos de dialogar, tá? Então, assim, 8h30... a hora que vocês me virem saindo daqui é que vai começar o diálogo de vocês. Então, a Simone está pegando ali a inscrição, quem quiser fazer a pergunta. Aqui são 3 perguntas, mas depois a gente deixa, já temos o fanpage, para quem se interessar, no Facebook, nós temos In Loco, Novas Tendências de Direito. Hoje à tarde
acabei criando ali, então eu espero que todos compartilhem. Lá vai ser postado o vídeo que nós estamos agora filmando também pelo canal do YouTube. Então tem muita coisa legal daqui para frente que a gente vai aumentando ainda. Tudo para quê? Para criar realmente uma série forte dos pensamentos do cristão consciente, tá bom? Pastora Vanessa, a palavra é sua. Amém. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. A gente já está na nossa terceira edição, cara, é uma vitória. Eu nem imaginava que a coisa fosse acontecer tão rápido assim. E qual que é o propósito principal da gente, nós estarmos reunidos, né? Tipo, o que nos motiva a estar aqui é a discussão em si, né? É o debate, Eu fico muito entristecido quando eu me deparo com pessoas que elas têm dificuldade com isso, né? Tipo, de levar o diálogo. A ideia aqui não é a dogmatização, gente. A gente não está aqui querendo provar que a nossa verdade é a única, por mais que biblicamente a gente acredita que seja, mas a gente quer abrir o pensamento para discussão, né? A gente precisa do exercício do raciocínio, né? Nós precisamos exercitar a nossa mente. O nosso cérebro é um músculo, né? Como o bíceps, né? Menos o pânceps, mas o cérebro precisa ser estimulado e nós estimulamos o nosso cérebro colocando ele para pensar, racionalizando muitas vezes, né? Exercitando o dom que Deus nos deu de tecer ideias, de pensar, não ter vergonha de pensar se aquilo é certo, se aquilo é errado. Lógico que a gente precisa de uma régua moral para balizar se esses pensamentos eles condizem ou não com a realidade e com o crivo que você tem. Mas não se limite ao exercício do pensamento. Você precisa disso. Somos seres humanos, gente. Precisamos exercitar. E como cristãos precisamos exercitar mais, porque nós temos acesso ao Deus Criador de todas as coisas. Então, somos mais do que privilegiados, que por fé cremos, né, que Jesus Cristo é o Senhor, e isso é um outro diálogo, né, mas a ideia hoje aqui é a gente dialogar de forma mais acadêmica, né? Por quê? Quando você vai estudar o termo universidade, quando você vai lá para os gregos, né, lá para o latim, quando você volta lá, você descobre que a universidade não era para ser o que ela é hoje, né? Que, tipo assim, era para ser um grupo de pessoas que elas queriam agregar ideias e discutir essas ideias. Não era um lugar que era criado para ter uma aula disso, uma aula daquilo, uma aula daquele outro. Então, o pensamento original era trazer pessoas de vários segmentos para se discutir ideias e formar pensadores. Você pega a história de Oxford, você pega a história das universidades mais antigas e, principalmente, o berço do pensamento universitário era que se discutia Deus. A teologia foi uma das primeiras cadeiras, que a gente pode dizer assim, criadas para vamos dizer assim, para formar pessoas para discussão. E a partir disso surgiram outras cadeiras, como administração, o próprio direito e questões políticas. A área de humanas sempre foi uma grande percursora, né, de cadeiras, e aí a gente depois evoluiu para exatas, depois para a área da saúde. Em períodos históricos, essas três dimensões caminharam muito tempo, até muito próximas. E hoje a gente vê assim que vivemos uma realidade bem diferente, né, no mundo acadêmico, principalmente com essas ideias que vêm surgindo pelos, né, posicionamentos de inclinação ideológica que permeiam, né, o pensamento universitário, que muitas vezes confrontam com a nossa fé. E a ideia hoje aqui não é defender bandeira A, B ou C, tá? A ideia hoje aqui não é levantar uma bandeira de direita, de centro-esquerda, de centro-direita. A ideia aqui é a gente discutir como nós, como cristãos, que cremos no Evangelho, cremos na Bíblia, podemos transitar dentro desse universo acadêmico preservando a nossa fé. É isso que a gente quer trabalhar. Não é discutir se essa ideia é boa, se aquela não é. Identificamos muitos pontos e qual é o desafio de você terminar os seus 4 anos, ou 5, ou 6, e você sair mais cristão quando saiu do que como você entrou. Esse é o nosso desafio. Tentar dizer assim, normalmente a gente encontra o contrário, a gente aconselha jovens que estão fazendo universidade, que são confrontados com ideias
Só que aí você descobre que a pessoa ela não tem nenhum histórico de um bom leitor da Bíblia, de um bom estudioso, não tinha tempo em oração, não jejuava. E quando ele é confrontado, não usava o exercício do pensamento, do raciocínio. Quando ele é confrontado com ideias mais sólidas, a gente pode dizer assim, mais fundamentadas, muitas vezes até em teses, e nunca em teorias, mas são fundamentadas, têm uma base, ele se sente abalado em defender a sua fé. E Pedro é claro em dizer numa das suas cartas que nós temos que estar prontos a defender a nossa fé. Apologética, que é um dos temas que a gente sempre traz aqui, é a defesa da nossa fé em todo ambiente que a gente estiver. E se você pensa em galgar uma universidade, tá, você sempre vai ser confrontado. O cristianismo é confrontador. Nós cremos em coisas que vão na contramão do mundo e que muitas vezes nós seremos questionados, e nós temos que ter um posicionamento real do que nós cremos, respeitando a opinião de todas as pessoas, até mesmo dos nossos pares que pensam de formas distintas. Eu digo pares, digo de outras religiões, de outras crenças, da mesma Bíblia, outras denominações que pensam de formas distintas, mas nós devemos defender o nosso posicionamento. E eu trouxe uma pessoa aqui que eu respeito, admiro, que é o Pedro, né? Pedro Pimentel, para a gente discutir sobre isso. Para a gente entrar entrar com delicadeza, com respeito, mas falar um pouquinho qual que é a realidade que a gente enfrenta hoje como cristão dentro desse universo. Ele é professor na Federal também, ele vai dar o currículo dele aí para ele, porque sabe como é que é, né? Pastor, pegou o microfone, querido, já era, né? Pastor. É mais ou menos isso que eu estava pensando, me colocaram aqui entre a cruz e a espada, né? Um pastor e uma professora, não vai estar muito fácil para mim hoje, mas boa noite a todas, boa noite a todos. Queria agradecer a professora Janaína pelo convite, ao pastor Alvarez. Eu acho que em primeiro lugar, eu ainda não sou professor, eu estou professor na universidade, porque eu tenho um contrato com tempo determinado, então não sou concursado. Estou vivendo um período de experiência na docência. Enfim, mas é o meu objetivo, é o desejo que Deus colocou no meu coração. Por que me chamaram? Não sei. Não sei, eu sou um estudante, sou um nerd, eu acho. Gosto muito de estudar, fiz 2 faculdades, fiz uma especialização, um mestrado, estou fazendo doutorado, tenho um tempinho de caminhada dentro das universidades, tanto privadas quanto públicas, e, enfim, me convidaram para falar, eu não sabia sobre o que, mas o tema veio a calhar realmente que eu vivo, né, na minha vida. Eu gostaria de saber, na verdade, se todos aqui são cristãos. Quem é cristão? Poderia levantar a mão? Então tá bom. Eu gosto de fazer isso para saber com quem que eu estou falando. E esse é um dos pontos que eu gostaria de tratar hoje a respeito de ser cristão no meio acadêmico, mas isso eu vou deixar um pouquinho para frente. Só dar um spoiler aqui para vocês. E eu estava pensando em casa, meu Deus, o que eu vou falar sobre cristianismo, universo acadêmico, o que eu tenho para compartilhar tanto assim? E aí eu pensei em 2 aspectos bastante relativos, bastante importantes para a gente trabalhar hoje, que o primeiro deles é, por que falar sobre academia e cristianismo? Quais são esses 2 aspectos? O primeiro é a gente pensar o que o cristianismo trouxe de bom para a sociedade. Eu levantei alguns pontos para a gente realmente refletir e ter como argumentos essas coisas. Geralmente a gente conversa com as pessoas, a primeira coisa que pensam é uma visão deturpada do cristianismo. É uma visão deturpada do que é ser evangélico, do que é ser pentecostal. É uma visão totalmente fora da nossa realidade. E o outro ponto é um tema que está bastante em voga, acho que todo mundo acompanha, que é a questão das universidades, da doutrinação, que aí eu vou dar minha opinião sobre isso. Pela universidade ser dominada pela esquerda, por haver lavagem cerebral nas nossas crianças universitárias. Então são assuntos que estão à tona e eu vou dar a minha opinião daqui a pouquinho. Eu vou deixando só o gostinho, sabe? Talvez vocês não concordem, mas eu acho que é realmente o exercício do nosso raciocínio, a gente ir um pouquinho além daquele senso comum que
que paira nas nossas vidas, nos nossos ambientes, nas nossas esferas, né? Muitas vezes a gente está dentro de esferas. Então a gente precisa, às vezes, romper essas esferas e ouvir outras pessoas. Enfim, primeiro ponto. O que a gente tem de bom que o cristianismo proporcionou para nós? Eu acho que, em primeiro lugar, a reconciliação com Deus, a nossa salvação, né? Nós podemos ser completos em Deus porque Jesus veio à Terra e nós cremos nisso. A ciência, ela não resolve nossos problemas existenciais. Não adianta. A gente pode ir o mais profundo que quiser, mas a gente não vai conseguir com a ciência resolver as nossas questões existenciais. Eu hoje eu acompanho uma célula dentro da universidade, dentro do meu campus, e eu fico sabendo de muitos casos de depressão, casos de suicídio, enfim, e diversas outras questões relacionadas a aspectos psicológicos e emocionais que a ciência não resolve. E aí como é que faz? Esse é um dos pontos para a gente entrar no cristianismo. É um dos pontos que a gente tem para trazer. A ciência não resolveu, porque você não tenta uma alternativa? E aí entra a palavra de Deus. Esse acho que é o primeiro ponto. E o cristianismo trouxe vários valores para a nossa sociedade que a gente vive hoje. E aí, né, para dizer que realmente tem embasamento bíblico, né, que estou sendo aqui, estou nervoso. Calma. O primeiro deles é liberdade. Gálatas diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, realmente, a gente tem liberdade para pensar, para expressar nossas opiniões, para viver. A gente tem o livre-arbítrio. A gente tem as nossas escolhas. O segundo ponto é prosperidade coletiva. A palavra diz em Coríntios, 2 Coríntios, que vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação de graças a Deus. Então, esse é um outro ponto que a gente pode trazer como argumentos dentro das nossas discussões sobre o cristianismo, com pessoas que geralmente são muito mais instruídas que a gente. Hoje, eu sou só um professor substituto, eu sou o segundo escalão de professores dentro da universidade. Não adianta, faz diferença. Títulos fazem diferença dentro do universo acadêmico. Eu não sou doutor. Paira uma conversa de que você só pode dar opinião na universidade quando você for doutor. Porque você já escreveu a sua tese, você já desenvolveu seus argumentos, mas a gente precisa encontrar maneiras de dar nossa opinião. Outro ponto bastante conversado hoje em dia é a misericórdia para com as minorias. Quantas vezes a gente escuta, porque os evangélicos são preconceituosos, porque os evangélicos são homofóbicos, porque os evangélicos isso ou aquilo. Mas o nosso posicionamento como cristão realmente demonstra isso, que as pessoas percebem? Quais são as nossas atitudes? Qual é a nossa reação quando alguém chega pra gente e fala, decidi que eu vou ser drag queen? Eu tive um aluno esses dias e meu posicionamento com ele foi de amor. Eu abracei ele. Eu não posso botar o dedo na cara de uma pessoa que não conhece o Evangelho, que não acredita em pecado, que não tem as mesmas crenças que nós. Porque ela não vai entender. Quem convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo, não sou eu. A não ser a partir do momento que a pessoa pergunte a mim o que você pensa a respeito do meu posicionamento. Qual é a sua crença? Qual é o seu valor? São valores diferentes, são universos diferentes. Em relação às minorias, Tiago diz que a religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa, cuidar dos órfãos e viúvas e suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A gente tem feito isso como cristão. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Também estou apanhando aqui, não se preocupem com isso. Igualdades e direitos humanos. A gente está auditando direitos humanos. Direitos dos humanos, como alguns gostam de falar. Mas a palavra diz em Gálatas que não há judeu, não há grego, escravo, livre, homem, mulher, pois todos são um, são iguais em Cristo Jesus. Será que a gente trata todos como iguais? Outro ponto, desenvolvimento pessoal, tecnológico e científico. Eclesiastes diz, dediquei-me a investigar e usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo dos céus. A gente tem aproveitado o conhecimento que está à nossa disposição?
que nem o pastor Alvarez falou, tem pessoas que não têm estrutura para entrar na universidade. E é verdade. E aí lá dentro, com a célula que eu ajudo, a nossa função é trazer para perto, principalmente os cristãos, manter-se firmes na fé, porque o confronto é constante. Outro ponto que a doutora Janaína comentou da laicidade, mas eu trago a separação entre igreja e Estado. Jesus diz, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. São esferas diferentes. Enfim, aí existem vários nomes que trouxeram avanço para a nossa sociedade, nomes, enfim, de cristãos. O próprio pastor Alvarez falou da Universidade de Oxford, a Universidade de Bolonha foi a primeira a ser fundada, posso estar enganado, mas tenho quase certeza. Cambridge, a Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, são universidades que tiveram avanços extraordinários quando foram criadas e todas foram trazidas por cristãos, de alguma forma. E aí, se você pode entrar, filosofia e literatura, C.S. Lewis, Blaise Pascal, Tolkien, São Tomás de Aquino, quantos nomes o pastor Alvarez já deve estar com mais 200 na cabeça. Mas eu trouxe alguns mais conhecidos. Na política, William Wilberforce, foi por causa dele que a escravidão na Inglaterra acabou. Muita gente não sabe, um cristão decidiu ser político para lutar contra a escravidão. Martin Luther King, nos Estados Unidos, um pastor. E aí eu me pergunto, que é algo que me incomoda profundamente, onde é que estão essas pessoas hoje? Onde é que estão esses cristãos hoje? Eu acho que é mais um desabafo hoje, assim, sabe? Coisas que vem a mim. Nas ciências, o Pasteur, o Kepler, Galileu Galilei, Newton, Lavoisier, são todos cristãos. E são nomes assim que a gente pensa, meu, onde é que estão esses cristãos hoje? Até dei um presente para minha mãe hoje, né, mãe? Minha mãe também é uma professora, doutora, PhD. E aí eu entrei na Wikipédia, né? Super confiável, tá na internet, é verdade. Lista de cristãos cientistas famosos. Daí eu fui lá, nossa, quantos nomes contemporâneos a nós, né? Hoje em dia. Falei, meu Deus, falta um, falta minha mãe. Minha mãe não tá lá, daí agora na Wikipédia tá, vocês podem procurar, tá lá em inglês o nome dela. Ida Chapovalov Pimentel, PhD não sei aonde. Enfim, tudo isso para quê? A universidade é esse ambiente que o pastor Alvarez falou, de discussão de ideias. Discussão de ideias. É você trazer uma tese, ter uma antítese, uma síntese, e daí eu trago para vocês que isso é marxismo. Pode ser que vocês fiquem chocados de saber que absurdo, Marx, ele vai falar de Marx. A gente não pode ignorar a ciência. A ciência traz avanços para nós. E a universidade ela se baseia, né, de acordo com a nossa própria Constituição, que medo de falar essas coisas, no artigo 207, as universidades obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, é a base da nossa universidade, do nosso conhecimento acadêmico hoje, é o ensino, a transmissão de conhecimento, a discussão do conhecimento. A pesquisa é você se aprofundar nesse conhecimento e além. E a extensão é você aplicar esse conhecimento na sociedade, você retribuir esse favor, entre aspas, para todos, para a sociedade, resolver problemas de forma prática. E o diálogo, tudo isso para chegar aonde? Por que falar em cristãos e academia, universo acadêmico? Porque é um diálogo possível e necessário. Extremamente necessário a gente falar disso. Porque se um ambiente que é proposto a discutir ideias não tem um aspecto cristão, está faltando alguma ideia para ser discutida. E eu já entrei em discussões dentro da universidade a respeito disso. Porque estava uma aula de introdução à política, se não me engano, introdução ao pensamento político, alguma coisa assim. O professor questionou, mas veja, existem pessoas fazendo cultos evangélicos em tal lugar. Eu falei, mas qual é o problema? Se eu já vi no mesmo lugar rituais da Umbanda. Daí ele, mas porque é um absurdo? Eu falei, não é um absurdo. Se a universidade está aberta a pensamentos e expressões culturais distintas, o cristianismo é uma expressão cultural. Por que não? E o diálogo, ele entra em 3 sentidos.
A questão de áreas de influência, a nossa sociedade é formada por áreas de influência, acho que você já deve ter ouvido. Educação, política, artes, esportes, economia, vários outros. São 7 pilares. Né? A gente tem um grande problema dentro das nossas igrejas, a separação entre o que é sagrado e o que é profano. A gente tem dificuldade em trazer o nosso universo cristão, a nossa excelência cristã, o que Cristo fez por nós, nossos valores, para dentro dos nossos trabalhos, para dentro dos nossos estudos. Parece que a gente separa. A hora de cultuar a Deus é a hora de ir para a igreja. Mas não é. Dá glórias a Deus em todas as coisas. E hoje existem cristãos morrendo na fé por não saber como lidar com um conhecimento diferente da nossa redoma eclesiástica. Tem cristãos que não sabem como encarar quando são confrontados. E a gente não... Né? No nosso trabalho, quando o chefe manda você fazer alguma coisa que a gente não bate com o nosso valor, como é que a gente vai reagir em relação a isso? Mas no meu universo, que é mais acadêmico, é um professor trazendo uma teoria que confronta diretamente os meus valores. E aí como é que faz? Acho que em primeiro lugar é entender que a aula é dele. A aula é dele. Respeito, autoridade. Existe uma hierarquia dentro da sala de aula. Eu não vou sair dando de dedo numa pessoa que estuda aquele assunto muito mais que eu, que sabe muito mais que eu. Eu tenho que saber o meu lugar e a forma de me portar. Já fui ofendido por ser cristão dentro da universidade. Mas eu preciso saber o momento certo. Cristo também foi ofendido várias vezes. Como é que ele reagiu e saiu dando de dedo? Ele só deu de dedo nos crentes. Esse que é o pior. E a gente faz o contrário, muitas vezes. A gente tem sido longânimo? Não sei. Outro ponto. Há um mundo clamando por salvação. Os campos estão brancos. Onde estão os ceifeiros? Onde estão os trabalhadores? Meus, se vocês são cristãos, se vocês estão numa universidade, por que vocês não estão juntos com os cristãos da universidade de vocês? Por que não tem uma célula na universidade de vocês? Por que não tem ação evangelística? Por que você não sai para orar por uma pessoa dentro daquele lugar? Ah, porque tem vergonha que eu canto dele. Você se envergonha do evangelho? Enfim. Tô só batendo, né? Nossa, alguém sai daqui. Refletindo. E como manter a fé? Intimidade. Precisa de intimidade, precisa buscar no Senhor, precisa ler a palavra, você precisa conhecer o teu Deus, você precisa saber quem que Ele é. Quem é Jesus para você? Se alguém perguntar para você, quem que é Jesus? O que você vai responder? Vocês têm uma resposta dentro da cabeça de vocês? Eu não sei. Eu não sei. Mas não é uma pergunta tão simples assim. Que a gente vai querer ir lá para Gênesis e começar toda a história e para em Apocalipse e a pessoa vai estar com sono na nossa frente. A gente precisa ser simples, o evangelho é simples. E é isso que acontece. Dentro da universidade as coisas acontecem. Segundo lugar, além de intimidade, caminhar com quem comunga a sua crença, é o que eu falei. Né? Fortalecei-vos e amai-vos reciprocamente. Caminhe com quem é cristão, converse com crentes, traz o seu problema. Pô, não concordei com aquilo que o professor falou. Tudo bem, é a visão de mundo dele. Mas o que Jesus diz a respeito disso? Eu acho que o meu padrão de vida é o que Jesus faria no meu lugar, o que Jesus pensa a respeito disso, o que Jesus faria a respeito disso. Acho que no mundo acadêmico é mais ou menos assim que eu vi. Existem vários grupos cristãos e universidades que fazem a diferença. A ABU, Aliança Bíblica Universitária. Aqui em Curitiba a gente tem a Rede Universitária, que é o pessoal da PIB coordena, o pastor da PIB está à frente, e todos os grupos universitários de Curitiba estão vinculados à rede. O nosso lá está, graças a Deus, a gente tem uma cobertura sobre nós, orando por nossas vidas. Busque pastores, pregadores que falam sobre esse ambiente. Davi Lago, mestre em Direito Constitucional. Gilberto Araújo, professor de Antropologia, História, Sociologia. Para mim são referências.
busquem referência, além do meu próprio pastor, Marcelo Vigardi, pastor Rina, pastor Alvarez, são referências que não tem nem o que falar, não tem um A para falar. E aí eu entro num assunto polêmico e mais legal, que acho que vocês não vão concordar, o pastor Alvarez vai ficar bravo comigo, talvez. Tem doutrinação nas universidades? O que vocês acham? Quem acha que tem doutrinação? Pode falar, sem medo. Quem acha que não tem? Quem não sabe, levanta as duas mãos. Ótimo. Para mim, a minha visão de quem vive isso, está dentro, não tem doutrinação. Na minha visão. Eu fiquei pensando, estou o mês inteiro pensando nisso. Angustiado. E eu estou mesmo. Tá. A universidade é o quê? Um espaço para trocar ideias. Enquanto eu vivi em um ambiente específico, em que uma teoria e linha específica sociológica se encaixava de forma mais adequada àquele ambiente, àquela linha de pensamento, eu pensava que tinha doutrinação. Eu fui para outro curso dentro da universidade e eu vi que a linha de pensamento é totalmente oposta. Talvez falte diálogo entre as linhas diferentes. Talvez faltem cristãos lá dentro se aperfeiçoando e falando o que pensam, criando teorias, escrevendo teses. Não sei. Algo que me incomoda muito é, no meu departamento, são 20 professores aproximadamente. Quantos cristãos existem no Brasil hoje? Católicos e protestantes. De acordo com o IBGE, alguém tem ideia? 80%, mais ou menos. Se forem 80% de cristãos entre os professores, pelo menos 16 dos 20 têm que ser cristãos. Não tem. Evangélicos, dentro desses, de 100% da população, 22% de evangélicos. Quantos evangélicos tem no departamento de 20 professores? Sou idiota. Cadê os outros 3? Para completar meus 20%. Cadê os crentes lá? Eu falo, eu sou crente. Eu gosto de falar dessas. Na outra universidade. Cadê? Pior que não, então. Eu gosto de falar, hoje eu falei para os alunos lá, vocês sabem que eu sou crente. E daí eles olham com aquela cara assim, nossa, crente. Faz assim, né? Mas... Tem um pastor nessa lugar. Tem pastor? Aluno. É bom. É ótimo. É espaço para conversa. E aí, questão, aula do professor, autoridade. E a campos em que o pensamento se encaixa melhor. Hoje eu estou num campo de pensamento, estudando o pensamento majoritariamente weberiano, sociologicamente. Weber acreditava que o protestantismo era responsável pela sociedade que a gente tem hoje em relação à criação de capital. Então ele escreve a tese dele a respeito do espírito do capitalismo e o protestantismo, as relações entre isso. Mas eu dou aula num espaço em que o pensamento marxista é predominante, porque faz mais sentido dentro da comunicação, em que há lutas de classes, em que há aparelhos ideológicos, em que há uma construção social a respeito disso. E aí como é que a gente faz? Aí eu pergunto em volta, a doutrinação? Não sei, eu acho que não. Porque você tem espaços divergentes, com pensamentos divergentes. Traga essas pessoas para conversar. Talvez o que falte não é a falta de pensamento, é a falta de civilidade. É a incivilidade que existe. As pessoas não sabem conversar. A doutora Janaína já deve ter ido em audiência que as pessoas devem ter querido sair, né, devem quase se matando lá dentro. Nossa. Porque não sabem conversar. Agora, essa questão... Não, mas meus clientes são bem doutrinados. Eu peço para eles só respirarem. Então. É uma ótima solução. É. Mas dentro da universidade, não dá para você falar para o aluno, só respira. Não dorme. Não bufa. E aí, não bufa. É.
E aí eu falo assim, por que eu acho que não tem doutrinação? Porque já é um parto fazer um aluno ler um texto de 20 páginas para a próxima aula. Se a pessoa não lê, não vai saber. Não adianta. Essa questão, ano passado a gente fez um vídeo sobre marxismo cultural por ser uma palavra em voga, moda, né? Um pensamento em moda que acontecia aqui no Brasil. Mas você realmente descobre com um pouco mais de profundidade que é uma minoria, né, cara? Que faz um barulho e um estardalhaço e que aí passa uma ideia. É lógico que você precisa entender como que funciona o mecanismo de pensamento. Você precisa ir por uma cosmovisão mais ampla. Não adianta você ficar no teu mundinho ali, porque daí você vai replicar o que todo mundo fala, né? É como eu falei, acho que na primeira aqui, né? O cara, num vídeo da internet, o cara está tomando banho de Nutella, e no outro vídeo o cara é cientista político, ele sai falando de situações do social como se fosse doutor, e as pessoas estão assistindo aquilo e replicando aquilo como verdade. E desabilitam pessoas que passam a vida na academia, estudando, refletindo, discernindo sobre isso, e aí a gente cria um exército de ignorantes, né? Que é exatamente o que você fala. Daí você joga a civilidade por terra, porque se o cara acha que, como você falou, né, da internet está valendo, né? Tipo, nós entendemos, cara, que como cristãos nós deixamos brechas na sociedade, e essas lacunas foram fechadas por ambientes que a gente não está conseguindo transpor. Isso é uma realidade que nós vamos ter que olhar como cristãos se a gente quiser alguma mudança e encarar de frente, né? Eu tive aula de cosmovisão há anos atrás com alguns doutores, né? E tive o privilégio de ter aula com grandes pensadores de fora do Brasil. Situação que aconteceu com o Greenpeace, né? Que é o grande... Dos 3 líderes do Greenpeace, quando o Greenpeace foi criado, um deles era filho de pastor batista americano. E trouxe para o pai a ideia de criar uma instituição que defendesse o meio ambiente. Hoje você tem o líder dos Sea Shapers, que desses 3 pensadores, eles não existem mais, né? São vários líderes, mas um deles era o líder dos Sea Shapers, né? Então esses 3 caras que eles idealizaram a ideia do Greenpeace, um deles era filho de pastor batista. E ele chegou o pai dele e falou assim: nós precisamos criar um ambiente que a gente possa defender o meio ambiente. Uma organização, alguma coisa assim. E o pai dele se falou assim: não é essa a nossa visão de mundo, não é essa a nossa visão. E aí o que acontece? Você não tem nenhum aporte cristão, ou você tem, mas ele tem um viés muito mais de teologia de libertação, né, que é o Oikos Brasil, ou Oikos, né, que é uma organização similar ao Greenpeace, que entra dentro desse viés, né, porque foi uma brecha que nós deixamos. Quando eu dou uma aula sobre mordomia cristã, eu falo exatamente sobre isso. Se nós entendêssemos o nosso mandato cultural no Gênesis, lá quando Deus olhou para o homem e disse assim: você vai cuidar e você vai cuidar da minha criação, a gente não ia ter problema de desperdício de água. Nós seríamos os caras que não precisavam. Você não precisaria ensinar sustentabilidade para um cristão, porque já fazia parte da sua mordomia, porque é mandato de Deus para nós cuidar do planeta, cuidar das coisas que Ele criou. Que é o óbvio, né? Cuidar da sua casa, pagar os seus impostos, é um mandato cultural de Deus para as nossas vidas. Mas nós quebramos essa lacuna. O pecado entrou verdadeiramente, desconstruiu o ideal que Deus tinha para o homem. E nós, como cristãos, em muitos momentos da história, nós largamos essas lacunas nas mãos de outras pessoas. No viés político, no viés cultural. Você pega os filmes dos anos 40, 50, eram filmes bíblicos de extrema qualidade. Né? Tipo assim, e aí, com o tempo, os cristãos foram perdendo o interesse e deixaram Hollywood para os outros, e aconteceu o que aconteceu. Então, hoje, a gente tenta resgatar alguma coisa, porque todas as vezes que a igreja deixa essa lacuna na sociedade, ela paga um preço alto. É o que nós vivemos hoje no meio acadêmico. É o que nós vivemos na política hoje no Brasil. A gente simplesmente entregou, a gente abdicou do direito que nós tínhamos de ter voz, e demos voz para outros, e hoje a gente não está conseguindo suportar o que a gente está ouvindo.
Essa é a grande realidade que a gente enfrenta. Só que esse é o momento no qual eu acredito que Deus tem levantado homens e mulheres com projetos, com ideias, para confrontar essas lacunas. Porque você vai para a palavra, cara, você vê que a própria Alana Cooper, né, quando ela esteve no Brasil ano passado, ela falou assim que não é, a resposta para o mundo não é um ambiente de direita nem de esquerda, é Cristo. Né? A resposta para as pessoas não é um ambiente ideológico, é a pessoa de Jesus. Então não é defender o lado A ou o lado B, a gente defendeu o nosso posicionamento cristão. É lógico que tudo aquilo, mas aí tudo aquilo que é de valores vai permear os dois ambientes. Mas aí que a gente vai ter que saber exatamente para onde que a gente vai, né? Entender exatamente qual que é o crivo que a gente vai utilizar. É nisso que a gente está falando. Tipo, aí nós temos uma grande minoria que faz um estardalhaço, as pessoas compram essas ideias, replicam essas coisas. A gente não precisa entrar aqui, cara, em tudo que a gente tem visto aí de engenharia social acontecendo no mundo, o que aconteceu no carnaval. Não vamos aqui defender Bolsonaro ou defender A, B ou C, mas a gente tem os nossos posicionamentos. Se depois alguém quiser conversar com a gente no particular, todos nós temos. Mas não é a ideia aqui. A ideia aqui é a gente ter o quê? A gente trazer uma comunicação para nós, como cristãos, como que a gente vai lidar com isso, com o problema. Que não adianta a gente ficar circulando em volta de marxismo cultural, circulando em volta de pensamentos, sem a gente trazer o norte do que nós, bem paranaense, o norte, para a gente sair disso e começar a pensar o que fazer. Porque senão fica igual aconteceu 2 anos atrás, todo mundo fica circundando em torno de um problema sem dar uma voz de discernimento, sem trazer uma resposta para as pessoas, e aí o que acontece? Tipo assim, daqui a pouco vai aparecer uma outra coisa, daqui a pouco outra coisa, e cada vez mais nós vamos entrando em rodas de discussões intermináveis que nunca vão levar a lugar nenhum. E o que nós precisamos entender é que a gente precisa alcançar lugar na sociedade que nos dê voz. E hoje, gente, não é assim, eu acredito que no segundo semestre a gente vai trazer um físico, vamos trazer em nome, se der tudo certo. Eu tenho o privilégio de ter bons relacionamentos, eu tenho um amigo que está agora indo para o 2º doutorado em física, e ele ficou ano passado 3 meses no CERN. Alguém sabe o que é o CERN? O Centro de Acelerador de Partículas, onde tudo o que acontece de ciência, ele passou 2 meses agora no Vale do Silício com os líderes das startups, cristão, pentecostal, evangeliza, gente, em meios acadêmicos que você não tem noção, com astrofísicos, com pessoas que estão viajando e conversam assuntos que você nem imagina, e uma pessoa extremamente acessível, que a gente pode conversar, uma pessoa que tem um know-how acadêmico. Amanhã a gente vai ter a presença do pastor Daniel Lopes com a gente, que é outro cara que eu quero trazer aqui para a gente conversar, que também foi anos professor. Então vamos dizer assim, gente, tem cristãos que querem fazer a diferença, né? Tem pessoas que a gente quer políticos que nos representem de verdade. Com todo respeito, cara, nossa bancada evangélica é uma vergonha, politicamente falando. Não estamos falando de caráter, entenda isso. A gente está falando de política, conhecimento político, histórico, acadêmico, vamos dizer assim. Gente, política é uma coisa que se faz com sabedoria, com entendimento. A nossa bancada evangélica é vergonhosa a nível de decisões, tipo assim, falta know-how. E a gente tem orado por uma classe política temente a Deus. Né? Temos Abraham Kuyper, cara, não tem exemplo melhor no mundo político do que ele. Ele foi primeiro-ministro na Holanda, era pastor evangélico. Né? Gente, não é o meu chamado. Já me convidaram para sair candidato a vereador. Cara, não é o meu chamado. Não é o que Deus me chamou para fazer. Mas você tem todo o histórico, né, de um dos maiores pensadores de cosmovisão política, que é o Abraham Kuyper. Né? Você tem vários cristãos que comungam dessas ideias e que nós muitas vezes nem conhecemos. Mas a gente nem passa na nossa cabeça muitas vezes muitas informações que estão ali, homens que já galgaram ideais e que já venceram, como o próprio
Cara, tipo assim, eu não sei se alguém já teve o privilégio de ler algum dos discursos do Luther King, a clareza social que ele trazia e apresentava para a luta de classes americanas, para aquele período da história. Ele trazia isso permeado pela palavra de Deus, né? Tipo, conseguia navegar pelo ambiente jurídico, navegar pelo ambiente político e conseguir respaldar tudo sobre a palavra de Deus. E é isso que a gente precisa hoje, né? Pessoas que consigam comungar essa ideia. E eu acredito que é isso que nós precisamos, né? Como cristãos, encontrar as pessoas certas para os lugares certos e que Deus coloque elas ali, porque é o chamado. E eu acredito que exatamente é isso que ele vai fazer a diferença. Não é mais a gente criar um ambiente eclesiástico, colocar todo mundo numa bolha e depois as pessoas não sabem como sobreviver fora dela. Tipo, eu coloco meu filho na universidade, cara, eu tenho o privilégio de ter uma filha fazendo a Universidade Federal. E eu considero um privilégio, porque o sonho dela é ser pesquisadora. E é um dos ambientes disso, né? A Universidade Federal é para formar pesquisadores. Mas nós a instruímos, primeiro a ser cristã, e segundo no que ela precisava ter como caráter e moral para suportar 5 anos de universidade. Ela paga um preço alto, cara, por ter uma postura, por ter um caráter, por não participar de inúmeras atividades, por saber e se portar. Mas nós caminhamos com ela. A gente está junto dela. A gente participa da vida acadêmica dela. Então isso é muitas vezes que falta, né? Você ter esse senso de servir o próximo, né? Servir os nossos filhos, de propor algo para eles, ou propor para a sociedade, que nós como cristãos podemos levar mais do que simplesmente essa ideia televisiva, né? que é apresentada. O pastor falando uma coisa, né? E eu acho que a gente tem uma crise de representatividade do cristianismo. Politicamente, não sei. Eu indaguei a Leciane esses dias e perguntei, Leciane, quem que é o pastor mais conhecido do Brasil? Não respondam, só pensem. Qual é a imagem que as pessoas têm desse pastor mais conhecido no Brasil? Vocês conseguem pensar aí? Mais ou menos assim, né? Quem é o pastor mais conhecido dos Estados Unidos? Billy Graham. Eu acho que é o Billy Graham. Sim. Das últimas décadas, talvez. O Billy Graham era conselheiro de presidentes. Né? Então, assim, aonde está nossos pastores aconselhando presidentes? Nós, graças a Deus, temos um pastor que é referência e aconselha pessoas de influência dentro da política no Paraná. Talvez nem todos escutem ou reajam da forma mais adequada, mas existe alguém trazendo influência para aquele lugar. E aí eu trago de volta essa questão. Nós precisamos urgentemente nos levantar como cristãos que entendem. Essa é a minha visão. A sua pode ser diferente, eu respeito, mas você precisa respeitar a mim também. E as minhas conversas hoje são extremamente saudáveis dentro da universidade nesse sentido. Já fui ofendido, sim, mas a gente precisa entender para quem nós estamos jogando pérolas. A pessoa realmente quer conhecer da sua fé e quer saber a respeito do que você acredita, ou ela simplesmente quer te confrontar e fazer você deixar de acreditar naquilo que você acredita? Então a gente precisa saber para quem são as nossas pérolas. Nossa energia está sendo gasta com sanguessuga de energia, com vampiro de energia, ou com uma pessoa que realmente é uma terra adequada que vai dar frutos? Acho que cabe a nós. A gente não sabe se comunicar, a gente tem muita dificuldade. Paulo, quando vai para Atenas, ele consegue entender aquela cultura. Ele entende que havia um Deus desconhecido naquele lugar. E quem é esse Deus desconhecido? Aí Paulo encontra o gancho para falar, esse é o meu Deus. E vocês estão adorando sem saber. A gente consegue falar a linguagem do nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente acadêmico, ou a gente chega tentando
Bíblia goela abaixo das pessoas. Eis que digo! Oxarabadabada. Mano, não vai dar certo. As pessoas não vão entender. Pode ser extremamente usado por Deus, mas as pessoas não vão entender. Período eleitoral, vocês viram. Eu tinha 100% dos meus alunos falando glória a Deus, nem sabiam o que estavam falando. Escarnecendo com o Evangelho eles estavam. Porque eles estavam fazendo algo completamente fora do cristianismo, uma atitude totalmente bizarra e glorificando a um Deus. O meu não era. Às vezes a gente é muito meia boca no que faz. A gente não se dedica totalmente, a gente não tem excelência nas coisas que a gente faz. Se eu perguntar para vocês quem foi o melhor da turma na faculdade, eu acho muito difícil que eu encontre uma mão levantada aqui. E é um desafio para vocês serem melhores nas coisas que vocês fazem daqui para frente. Por quê? Porque as pessoas querem saber quem são os melhores. Por que o Steve Jobs é referência até hoje? Porque ele era o melhor naquilo que ele fazia. E aí eu me questiono, será que eu sou o melhor no que eu faço? Não sei, mas estou me esforçando bastante. Jesus era o melhor. Quando Jesus transformou água em vinho, o mestre Sala, né? Ele falou, nossa, deixaram o melhor vinho para o final. E era o vinho que Jesus fez. Jesus não sabe fazer nada na minha boca. Às vezes os milagres até eram melhor do que eram para ser, né? Igual o cego, saiu enxergando mais coisas do que precisava. Então volta um pouquinho o milagre para ficar mais adequado. Dá um Ctrl-Alt Del ali no milagre e faz de novo, que foi bom demais. O sistema operacional não aguentou. Muito estranho. E aí eu acho que pra gente, né, um ponto, mais uma, é a questão do relativismo que a nossa sociedade vive, e a questão do nosso dogma cristão. A nossa verdade é única e incontestável para nós. E aí a gente precisa buscar teorias acadêmicas que falem sobre isso. Esses dias eu ouvi de um professor que não comunga a mesma fé que eu, trazendo ideias de uma linha de pensamento chamada pragmática, dizendo que, de acordo com o autor XYZ, a verdade está amparada em experiências. E agora eu sei um argumento para contar ele, que a minha experiência no Senhor me mostrou a verdade de quem o Senhor é. E aí eu preciso aprender a conversar com essas pessoas. Um exemplo excelente de saber conversar com pessoas é o John Maxwell. Se vocês lerem livros do John Maxwell, dificilmente ele traz palavras da Bíblia, mas quando ele fala, ele inclui dentro e diz, isso é o que eu acredito. Se você não concorda, tudo bem, pode pular, mas isso é o que eu acredito. E dentro disso tudo, eu trago para vocês. Sejam os melhores no que vocês fazem. Sejam referência de caráter. Eu, quando me converti, eu passei por uma prova com Deus que... Nossa, ela foi... né? Foi difícil. Eu falei para Deus assim, Deus, eu me converti, eu nunca mais vou colar. Nunca mais eu vou colar. E aí eu tive uma prova naquela semana que eu fiz um propósito com o Senhor. Eu estudei que nem louco. Acho que eu nunca tinha estudado tanto. Quando chegou a prova, sabe o que aconteceu? Deu branco. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou voltar atrás do meu propósito com o Senhor. Eu vou baixar minha cabecinha e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, agora é com você. Eu fiz a minha parte, mas eu fiz a minha parte. Eu estudei. Resumo da ópera eu passei, deu tudo certo, né? Mas era o Senhor provando meu coração. Se o meu coração estava nas minhas capacidades e habilidades de cola, colar é fácil, né? O professor identifica fácil quem está colando e às vezes fala, não. Principalmente quem não sabe colar. Principalmente quem não sabe colar. E é um outro ponto, sejam íntegros, sejam referência no que vocês fazem, sejam os melhores dentro da universidade, conversem com pessoas que pensam da mesma forma no cristianismo para fortalecer a fé. E aí, dentro disso tudo, fazer um merchan aqui da Livraria da Vila, que graças a Deus abriu espaço para a gente, essa questão de visões de mundo. Eu tinha selecionado outros títulos
mas o Eric Hobsbawm ele é uma referência na história, e A Era dos Extremos é o último ou penúltimo livro de uma série que ele vem tratando a história desde o início, de antes da Revolução Industrial, Revolução Francesa, século XVII, XVIII. E aí ele vem trazendo essa aqui a partir do século XX, de 1914 a 91. E ele tem uma visão um pouco mais marxista da história, mas não é porque ele tem essa visão particular que o que ele escreve é desinteressante ou deve ser anulado. E aí a gente conhece história para saber um universo em que a gente está inserido. Podem buscar outros autores, tem o Mark Masover, com um livro chamado Continente Sombrio, ele fala principalmente das guerras, do período de guerras na Europa. E aí tem inclusive o brasileiro, o Demetrio Magnoli, eu gosto bastante dele. Ele tem um livro chamado O Leviatã Desafiado 2, em que ele trata mais ou menos do mesmo período da Era dos Extremos, mas traz uma outra visão, traz uma outra interpretação dos fatos, e mesmo assim interessante. E para além disso, né, ambiente acadêmico e cristianismo. Não sei quantos conhecem, mas esse livro, O Peregrino, ele é um dos livros mais vendidos do mundo, foi escrito 100 anos depois da Reforma Protestante, 1600, mais ou menos. E ele retrata de forma alegórica o caminhar de um cristão, desde a sua conversão até a chegada ao Nosso Senhor. Assim, cara, é difícil falar do Peregrino porque é maravilhoso. Não dá, é atemporal. Sabe o que é uma literatura atemporal? Tipo, você pode... Se Jesus não voltar, e aí depende da sua crença, né? Tipo, da sua posicionamento teológico, se é pré, mes ou pós, ele vai voltar. Né? Ponto. Se ele voltar daqui 100 anos e você pegar alguém que esteja lendo o Peregrino, o cara vai ser tocado do mesmo jeito como você é tocado hoje, porque é muito atual. E ele lança a base para muitos segmentos posteriores, né? A Reforma, como o movimento puritano, né? Como movimentos pietistas. O próprio a ideia, né? O Bullman, ele consegue jogar luz sobre muitos aspectos da misericórdia de Deus, da graça de Deus, que o próprio Lutero não conseguiu vislumbrar de forma tão ampla como ele consegue colocar na sua obra. Que se você lê mesmo os escritos de Lutero, você encontra uma certa limitação em ele conseguir abrir a graça de Deus para outros ambientes que não fosse o ambiente europeu. Mas isso é uma coisa que você vai ter que estudar, né? Então, um livro que te dá uma amplitude muito grande sobre graça, essa graça que todo mundo hoje comunga aí na internet, no YouTube, através do NAMES e outras correntes de pensamento. A forma como esse livro apresenta é surreal, assim. É bíblica, histórica, pontual, e se você se basear nisso, você pode ter certeza que sua vida vai ser feliz. Tem uma linguagem mais rebuscada, pensa que foi escrito em 1600, então tem versões mais atualizadas, e o meu sonho é transformar isso aqui numa história em quadrinho. Bem medieval, assim, né, cara? Bem cheia de cores. E é fascinante, então vale muito a pena. Na nossa primeira palestra aqui com o pastor doutor Eduardo Medeiros, ele é doutor em História Medieval, meu amigo pessoal, né? Ele trouxe essa mesma série apresentando e, assim, gente, uma dica de Deus, assim, para a sua vida. Se você vai ler Olga Benária Prestes, né, judia, comunista e torturada, tenta ler alguém do mesmo período que pense de outra forma. Né? Tenta pegar alguém que foi que apoiou os comunistas nesse período, né, que não tinha nada que era... Tenta ver sempre os dois lados, porque o que acontece assim, a história ela sempre vai ser contada pelo lado perdedor e pelo lado ganhador. Então cada um vai contar a história a partir do seu ponto de vista. Amém?
Se você vai estudar uma história dos palestinos, você vai ter dó deles. Então eu te peço para que você pegue e leia a história de Israel durante a Guerra dos 6 Dias. Né? Então a gente sempre precisa olhar sempre por isso. Porque você vai para a internet hoje, você tem que identificar aquilo que é ateu daquilo que é anticristão. Amém? Porque 90% dos sites que se proclamam ateístas na internet são todos anticristãos, eles não são ateus. Porque quando você começa a ver o cara comungando com mitologia nórdica, comungando com mitologia afro-brasileira, então peraí, então ele não é ateu, porque ateu não comunga com nenhum pensamento religioso, nem manifestação cultural que aponte para ideais religiosos. Então ele não é ateu. Então aí ele se posiciona literalmente como um pensamento anticristão. Então, se você tiver esses dois balizadores na sua leitura, te ajuda a ter uma linha de raciocínio equilibrada. E se você deixa que o Espírito Santo trabalhe no teu caráter, cara, aí você começa a caminhar para o nosso sonho de ter uma classe de cristãos que pensam. Sabe, cara? Que conseguem discernir o bem e o mal, como diz a Bíblia, usam o cérebro para pesar as coisas. Gente, é sério, nem tudo que está na internet vale a pena investir tempo, tá? É muita informação, gente, é sério, é muita informação, é muita. E muita coisa extremamente desnecessária, que vai te emburrecer e vai te afastar da sua fé verdadeira em Cristo Jesus, da sã doutrina que a Bíblia prega, né? A Bíblia prega que a gente precisa ter uma sã doutrina baseada na palavra. E essa sã doutrina, ela tem que estar pautada e baseada no que o Evangelho prega, no que Jesus ensinou. Não naquilo que partiu do pensamento, daquilo que as pessoas imaginam, né? Vai estar lá, né, que é acrescentares, né? Heresias 2, 3. Bom, então deixa eu só passar algumas considerações importantes antes de dar a palavra para vocês. Ao contrário das estatísticas, agora o Pedro ficou inovado. Comigo aconteceu ao contrário, né? Eu passei por algumas experiências em outras religiões e fui conhecer realmente, fui ter um encontro real com Deus, fui me aprofundar nas questões do cristianismo quando eu já era mestre em Direito, né? Quando eu já era professora universitária. Não que eu não procurasse a Deus, não que eu fosse uma anticristã, né? Nada disso. Na realidade, eu sempre procurei a Deus. E em todas as experiências que Deus me permitiu passar, Ele sabe que eu sempre o procurei. Por isso que quando eu fiz aquela pergunta, que eu só tinha certeza de que o pastor Marcelo Bigardi tinha sido utilizado como instrumento para me responder, porque eu fiz uma pergunta só para Deus e ninguém sabia daquela pergunta. Por isso, quando eu cheguei no culto, que ele disse, olha, eu tenho, né, uma resposta para dar para uma pessoa, ali realmente começou a intensificar esse encontro, porque eu tive certeza, né, de que Deus tinha utilizado ele como instrumento. Mas veja, no complemento dessa pergunta, Deus assim me respondeu, filha, não se preocupa, eu te acompanhei em todos os lugares, porque eu questionei ele, sabe? Se onde eu estava não era teu, por que você me permitiu passar? Você sabia que eu te procurava. Por que você me deixou, né, receber entidades, enfim, me prostrar diante de outros deuses, se eu te procurava? Aí lembrei até aqui, tem Salmos 25, que diz o seguinte, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. E hoje eu já entendo que é exatamente para esse fim que Pedro, posso chamar de Pedro, né? Por favor, e Janaína, tá? Pedro tanto mencionou ali, né? Quando ele falava, olha, na realidade, a gente tem que saber como se posicionar
entender. Quando uma pessoa tentou me converter forçosamente, eu entendo hoje que por amor, né? Aquilo me assustou e me fez voltar um pouquinho. Peraí, eu não quero, porque existe, sim, esse pré-conceito. Existe do que é ser cristão, do que é ser evangélico. Se você fala que é crente, então, nossa, é já daquele assim que super desrespeita o artigo 5º da Constituição Federal.